minhas condolências para a família do Sr. Célio Amado pelo trágico acidente, seu falecimento. E aqui minhas sinceras condolências a todos os familiares. Essa casa estará sempre de portas abertas pelo fato de ter sido um ex-vereador também, mas não só por isso, é uma pessoa que foi muito querida, teve uma representatividade muito boa perante toda a população e fica aí nossos sentimentos aí. Pedir por gentileza para a vereadora Daciana fazer a abertura. Boa noite a todos, então benzinho. Hoje vamos fazer um Pai Nosso Ave Maria, que é a intenção da alma de Célia Amado e do meu parente que morreu ontem, João Miciati. Seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Henrique Demetrio Carlos, Everton Jones Silva não presente, Fabiana Tito Couto, Presente. José Ângelo Bebe, Presente. Jorge Maicon Coelho da Silva, presente. José Aparecido Couto, presente. Leonel Trentini Filho, Presente. Cassiana Souza de Mello, Presente. Tiago Rubens Martins Silva. Presente. Então, a vida próxima, o senhor vai declarar aberta a reunião ordinária dia 23 de junho de 2026. Se por gentileza que você prepara para você que quando eu tomar a reunião ordinária, por gentileza. A 10ª reunião ordinária do ano 2026, da 16ª legislatura do município de São José, Estado de Minas Gerais. Aos 9 dias do mês de junho, às 19 horas do ano de 2026, compareceram à reunião ordinária os excelentíssimos vereadores José Ângelo Beck, presidente da Câmara, Fabiana Atílio do Couto, vice-presidente, Everton Jones Silva Brandão, secretário, e os demais eles, Henrique Demetrio Fraga, Jorge Maicon Coelho da Silva, José Aparecido do Couto, Leonel Trentini Filho, Cassiana Souza de Mello, Tiago Rubens Martins da Silva. Estando todos presentes, a vereadora Fabiana fez sua mensagem de abertura e o vereador José Aparecido pediu pelo conforto da família da senhora Josefina Martinez, por seu falecimento, e em seguida foi feitas as orações. Na pauta do dia, a secretária fez a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada e assinada por todos os vereadores. Em seguida, foram feitas as leituras das seguintes correspondências: ofício de número 137/2026, assunto é resposta às indicações. Ofício de número 138/2026, resposta ao requerimento 08/2026. E ofício de número 141/2026, resposta ao requerimento 9/2026, vindo do Poder Executivo. O presidente, visando o princípio da economicidade, que por ser um material de elevado volume, disponibilizou a resposta ao requerimento de número 9/2026 em formato digital, PDF, em substituição de impressão física, para os interessados, vereadores Everton e Tiago. Na sequência, foram lidas também as seguintes indicações: de número 36/2026, que seja dada a devida atenção às calçadas. Indicação de número 37/2026, reajuste do cartão SEICOM, feitas pela vereadora Fabiana. Requerimento de número 16/2027, providências quanto à ocupação de vias públicas com material de construção na rua 1º de Março e São Francisco de Assis, apresentado pela vereadora Fabiana. Requerimento de número 17/2026, que requer informações sobre as festividades do Festival do Café com Leite, a ser realizado no município. Requerimento de número 18/2026, que requer informações sobre emendas parlamentares federais, estaduais e impositivas municipais
apresentadas pelos vereadores Everton Jones e Tiago Rubens. Requerimento de número 19/2026, que requer encaminhamento de ofício ao deputado Ulisses Gomes solicitando intervenção junto à Agência Nacional de Telecomunicações Anatel e a empresa Vivo S.A. visando melhorias urgentes no sinal de telefonia e internet do município, do senador José Bento. Requerimento apresentado pelo vereador Tiago. Requerimento de número 20/2026, que é atualização e melhorias do portal da transparência do município, apresentado pelos vereadores Everton Jones e Fabiana Tille. Requerimento de número 21/2026, que requer documentação da obra de implantação do calçadão na área central da cidade, localizada em frente à Prefeitura Municipal, feitas pelos vereadores Fabiana Tille e Everton Jones. Na sequência, o presidente pediu à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para apresentarem parecer referente ao projeto de lei de número 11/2026, que dispõe sobre a autorização da disponibilização desses sensores digitais para monitoramento contínuo da glicemia aos pacientes portadores de diabetes tipo 1, no âmbito do município Senador José Bento. E a comissão disse estar aguardando documentos solicitados e pediu para estender o prazo para mais 15 dias, que foi aceito pela mesa. Na sequência, foi feita a leitura do projeto de lei número 10/2026, substituto, que dispõe sobre a criação do programa do campo Quem Produz Merece, de valorização de apoio ao produtor rural, de senador José Bento, que foi encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, que solicitaram prazo de 15 dias para melhor avaliar, e o prazo foi concedido. Dando continuidade, colocou o requerimento de número 16/2026, já citado em discussão. E o presidente disse, em sua opinião a respeito do requerimento, que ele teria muito mais notoriedade se fosse através de uma indicação, pois a gente requer alguma coisa que está dentro da discricionalidade do Executivo e, basicamente, um acordo entre os poderes, mas colocaria o requerimento em votação. E a vereadora Fabiana, fazendo uso da palavra, disse que não adianta fazer indicação, quer mais agilidade do Executivo e transparência. Disse que o senhor alemão a procurou para pedir providências devido ao seu filho ser deficiente, prejudicando na sua locomoção, e que foi estourado o fio da internet, demoraram 2 semanas para resolver, e por isso apresentou o requerimento. E o presidente disse que o Executivo pode vir com uma informação mal interpretada, devido à má formulação do requerimento, e disse que esse foi um dos temas discutidos com a prefeita e que também foi ao canteiro de obras visitar o espaço e viu que não era viável colocar do lado de dentro da obra os materiais. E o vereador Henrique disse que o responsável pela obra pediu um pouco de paciência até que o muro do lado de baixo seja feito. E o presidente submeteu em votação o referido requerimento, que obteve 5 votos contrários, e o presidente declarou rejeitado por 5 votos. Sendo assim, o presidente submeteu em discussão o requerimento de número 17/2026. O vereador Everton esclareceu que queria informações sobre o Festival do Café neste requerimento. E o presidente disse que estava pensando em formalizar, através de lei, uma prestação de contas à população de forma simples sobre as festividades ocorridas. E submeteu em votação, que teve a aprovação de 8 votos. Na sequência, submeteu o requerimento de número 18, que solicita transparência de emendas parlamentares, que teve a aprovação de 8 votos. Foi submetido o requerimento de número 19/2026, que solicita a intervenção do deputado Ulisses Gomes junto à Anatel, em discussão. E em comum acordo, os vereadores iriam formalizar o ofício direto para a Anatel e, em seguida, foi submetido em votação, que teve a aprovação de 8 votos. Subsequentemente, foi submetido em discussão o requerimento de número 20/2021, que requer a atualização do portal da transparência. O presidente alertou que o mesmo deveria ser feito de forma indicativa e submeteu em votação. E os vereadores Tassiana, Henrique, Jorge e José Aparecido se manifestaram contra. E o vereador Tiago pediu para que prestem mais atenção na hora de fazer requerimento ou indicações, mas votou favorável, assim como os vereadores Fabiana, Everton, Leonel, ficando empatada a votação. E o presidente votou a favor, ficando aprovado por 5 votos. Em seguida, foi submetido em votação o requerimento de número 21/2026, que requer informações sobre a obra de implantação do calçadão, que foi debatido entre os vereadores a questão da acessibilidade à prefeitura e ao banco, e teve a aprovação de 8 votos.
Em seguida, o presidente declarou aberta a palavra e o vereador Henrique parabenizou o secretário da Agricultura e a prefeita pela mobilização dos produtores a participarem do Expo Café, em 3 pontos, e parabenizou a administração, os professores e educadores dos alunos pelo aumento do índice de aprovação na educação, que praticamente dobrou, de 49% para 89%. E o vereador Tiago parabenizou a administração pela resposta aos requerimentos. Parabenizou o secretário de Serviços Rurais, Marcelinho, pelo bom desempenho e atendimento à população. O vereador Leonel agradeceu ao prefeito pelo convite para ir receber o trator que veio para o município. O vereador Everton disse que faria uma indicação formal a respeito do novo loteamento, se seria contemplado pelas 20 casas do governo federal, se vai ser de forma de doação ou algo do tipo, pois foi indagado e não soube responder. E o presidente disse que esteve em Belo Horizonte diante da entrega técnica do trator e agradece ao deputado Dr. Paulo pela emenda destinada ao município. E disse que ficou decepcionado ao ver quanto material abandonado, pois existem caixas de abelhas, grades, niveladoras, grade de arado, caixa d'água, dentre outras várias coisas que se encontram em situação de abandono, podendo ser revertido aos municípios. Ele disse que tirou fotos e encaminhou ao senador Cleitinho e deputados para que essas coisas sejam destinadas aos municípios. E agradeceu aos vereadores que o acompanharam ao evento do Mega Leite, procurando trazer inovações ao nosso município. E encerrou a sessão agradecendo a todos pela presença e deixou convocados para o próximo dia 23 de junho, em horário regimental. Sala das Sessões, 9 de junho de 2026. Submeta a ata da reunião ordinária de dia 9 de junho de 2026 para a discussão da esperança. Submeta a ata da reunião ordinária de dia 9 de junho de 2026 em votação. Começando com a vereadora Fabiana. A favor. Vereadora Tassiana. A favor. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Tiago. A favor. Vereador Everton. A favor. Declara a ata da reunião ordinária do dia 9 de junho de 2026 aprovada por 8 votos. Submeta a mesma para as respectivas assinaturas, por gentileza. Eu pedi por gentileza para o secretário fazer a leitura das correspondências e indicações, se houver. Ofício de número 151/2026, a Câmara Municipal de Senador José Bento. Assunto: resposta ao requerimento 15 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente, cumpre esclarecer que a informação constante da justificativa do requerimento não corresponde à situação atualmente verificada nos registros administrativos do município. O requerimento foi respondido a esta Casa Legislativa por meio de ofício número 141/2026, devidamente protocolado junto à Câmara Municipal em 2 de junho de 2026, ocasião em que foram prestadas as informações requeridas. Atenciosamente, André Regina Inácio Meio. Ofício de número 152/2026, resposta ao requerimento 14/2026. A Câmara Municipal do Senador José Bento, excelentíssimo senhor presidente. Em atenção ao requerimento 14/2026, de autoria do vereador Henrique Demetrio Fraga, que solicita informações acerca do requerimentos administrativos de progressão funcional apresentadas por servidores municipais da administração municipal, vem prestar o seguinte esclarecimento. Inicialmente, registra-se que a análise dos pedidos de progressão funcional é realizada de forma individualizada, observando rigorosamente as disposições constantes do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, bem como do plano de carreira do magistério, quando se tratar de profissional da educação, não sendo possível a concessão automática ou genérica do benefício sem a prévia verificação dos requisitos legais exigidos para cada caso concreto. Esclarece-se ainda que os requerimentos atualmente protocolados demandam análise conjunta de diversos setores da administração municipal, especialmente da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, do Departamento Jurídico e do setor de contabilidade, considerando os reflexos funcionais, administrativos, financeiros e orçamentários decorrentes de eventual deferimento. Neste contexto,
texto informa-se que o processo encontra-se regularmente em tramitação administrativa, observando-se os princípios da legalidade, eficiência, segurança jurídica e responsabilidade fiscal. Passa-se ao esclarecimento específico solicitados. Quanto a requerimentos de progressão funcional, foram protocolados por servidores municipais nos últimos 5 meses. Foram protocolados, encontrando-se atualmente em tramitação administrativa 11 requerimentos de progressão funcional. Quais os requerimentos ainda se encontram pendentes da análise ou decisão? Atualmente, 11 requerimentos protocolados permanecem em análise administrativa, não havendo decisão final proferida até o presente momento. Em qual setor ou departamento tais requerimentos se encontram atualmente? Os processos encontram-se sob análise conjunta da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, do Departamento Jurídico e do setor de contabilidade, considerando a necessidade da avaliação dos requisitos legais e dos impactos financeiros e orçamentários decorrentes da eventual concessão. Qual o motivo da ausência de resposta formal aos servidores requerentes? Não há ausência injustificada de manifestação administrativa. Os requerimentos encontram-se em fase de instrução e análise técnica, jurídica e financeira, etapa indispensável para que a administração possa proferir decisão devidamente fundamentada, observando os princípios da legalidade, motivação e segurança jurídica. E, se há parecer jurídico, manifestação do setor de recursos humanos ou outro ato administrativo orientando o deferimento ou indeferimento dos pedidos, o processo encontra-se em fase de análise pelos setores competentes, sendo que eventuais pareceres, manifestações técnicas ou atos administrativos serão emitidos individualmente conforme a evolução e conclusão de cada processo administrativo. Quais critérios estão sendo adotados pelo Executivo para a análise dos pedidos? Os critérios adotados são exclusivamente aqueles previstos na legislação municipal vigente, especialmente no Estatuto do Servidor Público Municipal e, quando aplicável, do Plano de Carreira do Magistério, observando-se os requisitos legais pertinentes a cada carreira e situação funcional individualmente considerada. Se há previsão de conclusão da análise. A administração municipal está promovendo a análise dos processos com a maior brevidade possível. Todavia, considera-se a necessidade de exame individualizado de cada requerimento. Não é possível, neste momento, fixar data única para a conclusão de todos os processos, sem prejuízo à continuidade dos trabalhos administrativos em andamento. Se os servidores requerentes serão formalmente cientificados da decisão administrativa, seja pelo deferimento, indeferimento ou necessidade de comunicação? Sim, todos os requerentes serão formalmente cientificados das decisões administrativas proferidas em seus respectivos processos, seja para comunicar eventual deferimento, indeferimento ou necessidade de contemplação documental, observando-se os princípios da contraditório, da publicidade, dos atos administrativos e da motivação das decisões. Por fim, ressalta-se que a administração municipal não tem compromisso com a análise técnica e responsável dos requerentes apresentados, garantindo o tratamento de isonomia a todos os servidores e observância integral da legislação vigente. Sendo estas as informações que competiam ser prestadas, renovamos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, André Regina Inácio Meiro, prefeito municipal. Ofício de número 153, 2026. Assunto: resposta ao requerimento 10, 2026. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento 10, 2026, de autoria da vereadora Fabiana Tilly, por meio a qual solicita informações acerca da não concessão da progressão por tempo de serviço aos servidores municipais, bem como o eventual parecer jurídico que fundamente a não concessão do caso atuais, o Poder Executivo Municipal vai prestar os seguintes esclarecimentos. Inicialmente, cumpre registrar que a concessão das progressões funcionais no âmbito da administração pública municipal não ocorre de forma automática, genérica ou indistinta, devendo cada situação funcional ser analisada individualmente à luz dos requisitos legais aplicáveis ao respectivo cargo, vínculo e carreira. No caso dos servidores públicos municipais em geral, a análise deve observar
estritamente o Estatuto do Servidor Público Municipal, Lei 431/2001 e demais normas locais pertinentes. Já em relação aos profissionais da educação, eventual progressão deve ser examinada também conforme a disposição específicas no plano de carreira e remuneração do magistério, Lei 586/2010, considerando as regras próprias da categoria. Assim, eventual concessão ou não concessão depende da verificação concreta dos requisitos legais, tais como tempo de efetivo exercício, enquadramento funcional, assiduidade, avaliação de ausência, de impedimentos legais, disponibilidade normativa e demais critérios previstos na legislação municipal aplicável. Esclarece-se ainda que, até o presente momento, há 11 requerimentos administrativos pendentes de análise junto ao município, tratando especificamente de pedido individual de progressão funcional por tempo de serviço. Quanto ao pedido de envio de eventual parecer jurídico, informa-se para que seja possível localizar ou encaminhar manifestações jurídicas específicas. É necessário que seja indicado o servidor ou servidora a que se refere a solicitação, uma vez que os pareceres, quando existentes, são elaborados com base em situações concretas e individualizadas, não sendo possível presumir a qual caso a nobre vereadora faz referência. Dessa forma, o município permanece à disposição para prestar os esclarecimentos complementares que se fizerem necessário, desde que indicado o caso concreto, o nome do servidor interessado ou o processo administrativo correspondente, garantindo-se, quando necessário, a prevenção de dados pessoais e informações funcionais sensíveis, nos termos da legislação aplicável. Sendo que havia, para o momento, renova-se protesto de estima e consideração André Regina Inácio Meire, prefeito municipal. Ofício de número 154, resposta ao requerimento 13/2006. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento 13/2006 do vereador Tiago Rubens, por meio do qual são solicitadas informações e documentos referentes à suposta operação de crédito junto ao Banco do Brasil destinado à execução da obra de tratamento de esgoto no município, a administração municipal vem prestar o seguinte esclarecimento. Inicialmente, importa-se esclarecer que até o presente data não foi realizada qualquer operação de crédito entre o município de Senador José Bento e o Banco do Brasil, inexistindo contratação de financiamento, liberação de recursos, abertura de conta vinculada, recebimento de valores ou execução financeira decorrente de autorização legislativa concedida por esta Casa de Lei. A Lei nº 865/2025, aprovada na Câmara Municipal, teve por finalidade exclusivamente autorizar o Poder Executivo a realizar eventual operação de crédito futura, nos termos da legislação vigente. Todavia, a autorização legislativa, por si só, não implica a efetivação do contrato de financiamento, tampouco gera automaticamente a liberação de recursos financeiros ao município. Desta forma, como a operação de crédito ainda não foi formalizada, não existe neste momento contrato de financiamento assinado, cronograma físico-financeiro aprovado, extrato de conta vinculada, empenho de liquidação, ordens de pagamento, comprovantes de transferência, boletins de mediação de áreas de obra, termo de recebimento, comunicações bancárias referentes à execução financeira ou quaisquer outros documentos relacionados à utilização de recursos provenientes da referida operação. Da mesma forma, não há que se falar em percentual de execução da obra financiada por recursos oriundos do Banco do Brasil, uma vez que inexiste contratação do financiamento e, consequentemente, inexiste aplicação de recursos decorrentes da operação autorizada. A administração municipal reafirma seu compromisso com a transparência e o respeito ao Poder Legislativo, esclarecendo que, caso a operação de crédito venha a ser efetivamente contratada no futuro, observados todos os requisitos legais, orçamentários e financeiros aplicáveis, a Câmara Municipal será devidamente informada acerca da formalização do contrato, dos recursos disponibilizados e dos investimentos a serem realizados. Desta forma, em razão da inexistência da operação de crédito até o presente momento, restam prejudicados os pedidos de encaminhamento dos documentos relacionados à execução financeira e operacional do financiamento, por inexistirem tais documentos no arquivo da administração municipal. Sendo essas as informações que competiam a ser prestadas,
renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, André Regina Meira, Prefeito Municipal. Ofício de número 155/2026, de 19 de junho, resposta ao requerimento 12/2026. Em atenção ao requerimento 12/2026, de autoria do vereador Tiago Rubens Martins da Silva, que solicita informações referentes à Política Nacional de Cuidados instituída pelo Governo Federal, a Administração Municipal vem prestar os seguintes esclarecimentos. Inicialmente, como informar que o município de Senador José Bento ainda não formalizou adesão à Política Nacional de Cuidados instituída pelo Governo Federal. Tal circunstância, entretanto, não decorre de desinteresse da administração municipal, mas sim da necessidade de análise técnica, administrativa e financeira das condições exigidas para a implementação do programa, de modo a garantir sua efetiva execução e sustentabilidade no âmbito municipal. A administração municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, acompanha as normativas, orientações e regulamentações expedidas pelos órgãos federais competentes, estando avaliando os requisitos necessários para a futura adesão e elaboração de projetos que permitam a captação de recursos e a aplicação das políticas públicas voltadas às pessoas idosas, pessoas com deficiência e demais públicos com situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, encontra-se em fase de estudo e levantamento de demandas as ações necessárias para a eventual participação do município nos programas federais relacionados à Política Nacional de Cuidados, observadas a capacidades operacionais, técnicas e orçamentárias da administração municipal. Importante destacar que, embora ainda não tenha ocorrido adesão formal ao referido programa federal, o município já desenvolve de forma contínua diversas ações voltadas à promoção da qualidade de vida, inclusão social, convivência comunitária e proteção da população idosa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e dos demais serviços da rede socioassistencial. Como exemplo dessas iniciativas, registra-se que, no dia 17 de junho de 2026, foi promovida a atividade de integração social com a população idosa no município, mediante viagem de convivência e lazer às cidades de Monte Sião e Ouro Fino, proporcionando momentos de interação, fortalecimento dos vínculos comunitários, valorização da pessoa idosa e incentivo à participação social, em consonância com o princípio estabelecido pelo Estatuto da Pessoa Idosa e pelas diretrizes da Política Nacional de Assistência Social. A administração municipal entende que as políticas públicas destinadas à população idosa devem ser desenvolvidas de forma permanente e integrada, não se restringindo à adesão formal de programas específicos, mas abrangendo um conjunto de ações que promovam dignidade, autonomia, convivência familiar e comunitária, bem-estar físico e emocional. Quanto aos questionamentos específicos relacionados a eventual termo de adesão, portaria de habilitação, recebimento de recursos federais, vinculação diretamente à Política Nacional de Cuidados, Plano Municipal Específico de Cuidado, contratação de cuidadores e quantitativos de beneficiários vinculados ao programa, informa-se que, em razão da inexistência da adesão formal, até o presente momento não há documentos ou registros administrativos correspondentes a serem encaminhados. Por fim, a administração municipal reafirma seu compromisso com a aplicação e fortalecimento das políticas públicas voltadas à população idosa e às pessoas em situação de vulnerabilidade, permanecendo atenta às oportunidades de programa e financiamentos federais que possam contribuir para a melhoria dos serviços prestados à população de Senador José Bento. Sendo essas as informações que competiam ser prestadas, renovamos o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Andréia Regina Inácio Meira, Prefeita Municipal. Junto à resposta, ela anexou as fotos. Ofício de número 156/2026. Resposta ao requerimento 11/2026. Excelentíssimo Senhor Presidente, em atenção ao requerimento 11/2026 e número 12/2026, que solicita informações acerca da
Realização de concurso público no município de Senador José Bento, a administração municipal vem prestar o seguinte esclarecimento. Inicialmente, cumpre informar que a administração municipal possui previsão de realização de concurso público para provimento de cargos efetivos no quadro permanente do município, estando atualmente prevista sua realização ainda no exercício de 2026 ou mais tardar no início de 2027. Para viabilizar a realização do certame, encontra-se em andamento os estudos técnicos necessários à elaboração do estudo técnico preliminar e do termo de referência, documento que subsidiarão a futura contratação da empresa ou instituto especializado responsável pela organização da execução do concurso público. Esclarece que a administração municipal possui disponibilidade financeira e previsão orçamentária para a realização do certame, não existindo até o presente momento impedimento financeiro para que inviabilize sua execução. Quanto à abrangência do concurso, a intenção da administração é que o certame contemple todos os cargos efetivos que apresentem necessidade de provimento, observando as demandas identificadas durante o estudo técnico em andamento e os limites legais aplicáveis. No tocante ao atual quadro de pessoal, existem servidores contratados temporariamente com fundamento na legislação municipal que regulamenta as contratações por excepcional interesse público, especialmente nas áreas da educação e saúde, obras e assistente social, todas reconhecidamente essenciais à manutenção da continuidade dos serviços públicos prestados à população. Tais contratações decorrem da necessidade de garantir o funcionamento regular dos serviços públicos essenciais, atender a crescente demanda da população e assegurar a execução das atividades administrativas indispensáveis ao interesse público, inclusive em atendimento às demandas prestadas pelos próprios vereadores desta Casa Legislativa. Por meio de requerimento, indicações, demandas e demais solicitações voltadas ao atendimento da coletividade. A administração municipal ressalta que a interrupção ou descontinuidade de serviço poderia causar prejuízos relevantes à população, razão pela qual as contratações temporárias têm sido utilizadas dentro dos limites legais, enquanto se desenvolvem os procedimentos preparatórios para a realização do concurso público. Com relação à relação dos servidores contratados temporariamente, segue anexa a listagem atualmente fornecida pelo Departamento de Recursos Humanos. Por fim, informa-se que o levantamento referente ao quantitativo de cargos vagos, déficit de servidores efetivos, distribuição das secretarias e demais dados específicos solicitados encontra-se em fase de consolidação pelos setores competentes, as quais serão considerados nos estudos técnicos que embasarão a definição final das vagas a serem ofertadas no futuro concurso público. Sendo essas as informações disponíveis até o presente momento, coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. André Regina Inácio Meira, Prefeito Municipal. Ofício de número 157 de 2026. Resposta a indicações. Excelentíssimo senhor José Ângelo Belli, presidente da Câmara Municipal de Senador José Bento. Em atenção às indicações apresentadas nesta Casa Legislativa, desde já agradecemos a contribuição dos vereadores e passamos, após escuta dos setores competentes, as devidas respostas, informações e esclarecimentos. Indicação 33 e 34 da vereadora Fabiana Tiro. Informar que o município pretende, a médio prazo, destinar um espaço público para implementação de ponto de entrega voluntária para recebimento de entulhos e resíduos leves da construção civil, sendo que já está em programação do Poder Executivo Municipal insistir dias específicos mensalmente para a operação de cata-trega. Indicação 36. Vereadora Fabiana Tille, estamos cientes e agradecemos a indicação que será remetida ao setor de engenharia e obras para avaliação. Indicação de número 35 e 37, do vereador Henrique e Fabiana. Informar ao vereador que ainda neste ano
será enviado o projeto de lei aumentando o valor do vale alimentação dos servidores públicos no município, que tanto merecem pelos relevantes serviços que prestam à comunidade. E também estamos estudando a troca do modelo para um cartão mais abrangente, que possa ser utilizado em outros comércios e supermercados da região a pedido dos servidores. Assim, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos complementares e agradecemos a atenção dispensada. Atenciosamente, Andréa Regina Inácio Meira, Prefeito Municipal. Requerimento de número 22/2026. Assunto: solicita documentos relativos à construção da quadra localizada no loteamento Fernando Cortes do município do Senador Sebem. A senhora Andréa Regina Inácio Meira, administra ao Prefeito Municipal. O vereador que esta subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer a Vossa Senhoria o envio de cópia dos documentos existentes relacionados à construção da quadra localizada no loteamento Fernando Cortes deste município. O presente requerimento se justifica pelo fato de que a referida obra, conforme é de conhecimento público, encontra-se paralisada há mais de 10 anos, sem que a população tenha recebido esclarecimentos suficientes sobre as razões de interrupção, os recursos eventualmente aplicados, a situação contratual da execução e a providência administrativa adotada pelo município ao longo desse período. Assim, requer-se, em especial, encaminhamento dos seguintes documentos, caso existentes: processo administrativo que deu origem à obra, projeto básico, projeto executivo, memorial descritivo e plantas, planilha do orçamento, cronograma físico-financeiro estimativo de custo, procedimento licitatório, dispensa de elegibilidade, instrumento equivalente utilizado para a contratação, contrato administrativo, termo aditivo, apostilamento e ordens de serviço, identificação da empresa contratada e dos responsáveis técnicos, ANT e RRT ao documento técnico equivalente ou documento técnico equivalente, nota de empenho, nota fiscal, comprovante de pagamento e medições realizadas, relatório de fiscalização, vistoria, pareceres técnicos e registros fotográficos da execução, convênio, termo de repasse, emendas parlamentares ou indicação da fonte de recurso utilizado, alvará, licença, autorização e demais documentos administrativos relacionados à obra. Termo de recebimento provisório ou definitivo, caso a obra tenha sido concluída. Informações sobre o estágio atual da obra, indicando se há projeto de retomada, conclusão, reforma, demolição ou reaproveitamento da estrutura. Justificativa formal para a paralisação da obra e indicação das providências adotadas pelo município nos últimos anos. Justificativa formal, caso algum dos documentos solicitados não exista ou não esteja disponível. O presente requerimento tem por finalidade permitir o adequado exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo, especialmente diante da longa paralisação da obra, bem como assegurar transparência administrativa, controle dos recursos públicos e proteção do interesse da população no loteamento Fernando Cortes e de todo o município. Diante disso, requer-se que as informações e documentos sejam encaminhados em meio físico ou digital, no prazo legal aplicável ou em prazo razoável, considerando o interesse público envolvido e a natureza fiscalizatória da presente solicitação. Nestes termos, pede requerimento. Sala de Sessões, 23 de julho de 2026, Henrique Demetrio Fraga, vereador. Vou pedir para o procurador da Câmara falar acerca da comunicação da chegada da prestação de conta do exercício de 2021, por gentileza. Chegou um ofício aqui semana passada que a prestação de conta da Prefeitura Municipal
sendo responsável Fernando César Fernandes, tinha sido julgado e comunicado à Câmara. E aí, como é de praxe, a gente entra no processo e abaixa as peças, porque o nosso regimento interno fala que imediatamente, chegando na primeira reunião, a gente tem que passar esse processo com a Comissão de Fiscalização Orçamentária. E não estava disponível. Eu entrei em contato com o Tribunal de Contas e fiz uma chamada. E até então, hoje, com 13h, ainda estava indisponível o sistema. E agora, na hora da reunião, eu entrei aqui no sistema, então eles disponibilizaram o processo. Mas para vocês terem uma ideia, o processo ele tem mais de 50 peças e ele é individual essas peças. Então eu vou ter que juntar essas peças para me mandar para a comissão, certo? Eu vou mandar para a comissão de forma digital, então você precisa imprimir. Mas aí, já que a gente está aqui, eu vou ler o voto do conselheiro, certo? Só para adiantar, as contas foram aprovadas com ressalva. Processo 11.20.891, prestação de contas do Executivo Municipal, procedência Prefeitura Municipal de Senador Zé Bento, exercício 2021, responsável Fernando César Fernandes, procuradores Carlos Eduardo de Oliveira Ribeiro, OAB-MG 088410, procuradora Cristina Andrade Melo, relator conselheiro Agostinho Patrus, Primeira Câmara, 14/4/2026. Prestação de conta anual, Executivo Municipal, abertura e execução de créditos orçamentários e adicionais, repasse ao Poder Legislativo, aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, despesa com pessoal, por poder, dívida consolidada, líquida, operações de crédito, relatório de controle interno, Plano Nacional de Educação, metas de 1 e 18, índices de efetivação da gestão municipal, IEGM, parecer prévio pela aprovação das contas, recomendações. Demonstrada a regularidade dos créditos orçamentários adicionais e o cumprimento dos índices e limites constitucionais e legais, emite parecer prévio pela aprovação das contas do exercício 2021, nos termos do artigo 45 do inciso 1 da Lei Complementar 102/2008, combinado com o artigo 86, inciso 1 da Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, número 24/2023, de Regimento Interno. 2. As contas anuais do prefeito, examinadas pelo Tribunal para emissão de parecer prévio, são acompanhadas do relatório do parecer conclusivo do órgão central do Sistema de Controle Interno, com os elementos indicados em atos normativos do Tribunal. 3. No âmbito do parecer prévio emitido sobre as contas anuais, o chefe do Poder Executivo, referente ao exercício financeiro 2021, realiza o acompanhamento do cumprimento das metas 1 e 18 do Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei Federal nº 13005 de 2014. O índice de efetividade do gestor municipal, IEGM, é computado por meio de aplicação de questionários específicos agrupados em 7 dimensões, cada uma delas tendo como resultado variáveis, categorias com 5 faixas. Então, gente, esse é o parecer prévio. O voto do conselheiro tem 21 páginas. Então, eu estou lendo aqui o voto dele, só para o presidente poder dar sequência e passar isso para a comissão, que eu comprometo amanhã e está enviando isso aí digitalmente para a comissão. Obrigado. Agradeço ao procurador por sobre. Além de comunicar a chegada, do assessor de conta, e o caminho para que a comissão dê as devidas providências. Presidente, a comissão pede que ele diga. Concedida a questão de praxe besta, tendo que interpretação da matéria totalmente, não foi concedido o prazo para a comissão. Dando continuidade, eu peço parecer à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária do projeto de lei número 11 de 2026, que dispõe sobre a autorização da disponibilidade de sensores digitais para o monitoramento contínuo da glicemia aos pacientes portadores de diabetes tipo 1 no âmbito do município de Senador Zé Bento. Senhor presidente, a comissão pede mais 15 dias de prazo.
concedido o prazo, peço também agora o parecer da Comissão de Justiça e Redação acerca do projeto de lei 9 de 2026, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Senador Zé Bento para o exercício financeiro de 2027. Senhor presidente, comissão do parecer favorável. Submeto o projeto de lei 9 de 2026, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Senador Zé Bento, no exercício de 2027, para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para parecer. Senhor presidente, estou favorável também. Comissão é favorável. Concedido. Posteriormente já vou colocar em discussão e posteriormente em votação. Eu peço o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária acerca do parecer acerca do projeto substitutivo número 10. Senhor presidente, só um minuto. Eu acho que teve um equívoco aqui, porque a gente estava achando que era um projeto e outro. Eu só vou reformular esse parecer, que o parecer do projeto menor da LPO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, certo? Então, eu vou solicitar novamente o parecer, porque eu acho que houve um erro de interpretação. Então, agora eu submeto o projeto de lei número 9 de 2026, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Senador Zé Bento para o exercício financeiro de 2027. Senhor presidente, pediu 15 dias. Então, concedido o prazo. Dando continuidade, peço o parecer da Comissão de Justiça e Redação acerca do projeto de lei número 10 de 2026, substitutivo, que dispõe sobre a criação do programa do campo, quem produz maneiras de valorização e apoio, produtor rural de Senador Zé Bento, encaminhar. Então, peço o parecer da Comissão de Justiça e Redação, projeto número 10. Senhor presidente, comissão do parecer favorável. Então, submeto o projeto de número 10, que dispõe sobre a criação do programa do campo, que produz merece de valorização e apoio ao produtor rural e Senador Zé Bento, Minas Gerais, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Presidente, favorável. E submeto o requerimento de número 22, de autoria do vereador Henrique, e coloco o requerimento de número 22, de autoria do vereador Henrique, em discussão nesse plenário. Gostaria que o mesmo também fizesse a explanação acerca do mesmo. Boa noite. Senhor presidente, o requerimento é só para a gente saber, ter certeza da documentação da quadra que foi iniciada lá embaixo no loteamento, porque já tem como foi inaugurado e a gente vê lá que está totalmente inacabado. Então, pegando a documentação só para a gente saber o que a gente pode fazer a respeito disso. O requerimento dessa encontra em discussão, caso o vereador quiser fazer o uso da palavra, fica à disposição. Nada a declarar. Parabenizo também o vereador Henrique pela autoria. Ele não é recurso do município que foi gasto, como se dizer, de forma errônea, né? Que como que foi inaugurada uma obra que não foi acabada. Então, que seja encaminhado para esta casa a respectiva ser aprovada, é claro, essa documentação para que podemos tomar as devidas providências. Senhor presidente, dessa palavra. Com certeza. Parabenizo também o vereador Henrique, né, pelo esse requerimento. Eu acho que o dinheiro público tem que ter transparência, né? Qual essa quadra, qual o tratamento esgoto, né, que vê a resposta hoje, né, vamos dar uma fiscalização, ver de onde vem esse dinheiro, porque a gente está vendo a obra ali inacabável, né, cheio de mato, abandonado. Temos outros problemas também no bairro São Luciano das Três Barcas, sofreu ali sobre o postinho de saúde também que está precário, né, começaram a mexer, vai parar de novo. E é isso aí, é o serviço do vereador, é fiscalizar. Parabéns, vereador. Então, submeto o requerimento número 22, sobre a documentação
documentação referente à quadra de construção do bairro Fernando Cortes. Em votação, começando com o vereador Fabiano. A favor. Vereadora Tassila. A favor. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Thiago. A favor. Vereador Everton. A favor. Declaro o requerimento número 22 do autoria do vereador Henrique aprovado por 8 votos. Pedir para o nosso assessor jurídico fazer a leitura do projeto de lei número 12/2026, que institui o auxílio alimentação de natureza obrigatória no Poder Legislativo Municipal dos Senadores Eventos, que dispõe sobre o crédito profissional de alimentação no mês de dezembro aos servidores ativos e dá outras providências. Projeto de lei número 12/2026, autoria mesa diretora da Câmara Municipal dos Senadores Eventos Minas Gerais, institui o auxílio alimentação de natureza indenizatória no âmbito do Poder Legislativo Municipal dos Senadores Eventos Minas Gerais, dispõe sobre o crédito adicional de alimentação no mês de dezembro aos servidores ativos e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal dos Senadores Eventos, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete à apreciação do plenário o seguinte projeto de lei. A Câmara Municipal dos Senadores Eventos do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do Poder Legislativo Municipal dos Senadores Eventos o auxílio à alimentação de natureza indenizatória destinado a subsidiar despesas com alimentação e refeições dos beneficiários dessa lei. O auxílio à alimentação não possui natureza remuneratória e não se destina a retribuir o exercício de cargo, função ou mandato. Parágrafo 2º. A concessão do benefício observará a disponibilidade orçamentária e financeira, a legislação fiscal e a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. Artigo 2º. São beneficiários do auxílio alimentação mensal os servidores ocupantes de cargo efetivo em atividade do Poder Legislativo Municipal, os servidores ocupantes de cargo em condição em atividade do exercício do Poder Legislativo Municipal, os contratados por tempo determinado enquanto prestarem serviço ao Poder Legislativo Municipal, os agentes políticos do Poder Legislativo Municipal durante o efetivo exercício do mandato. A concessão do auxílio alimentação aos agentes políticos observará a sua natureza estritamente indenizatória, a vedação de incorporação aos subsídios e aos critérios objetivos de efetivo exercício definidos em regulamento. O disposto no inciso 4º deste artigo não se aplica ao crédito adicional de alimentação previsto no artigo 8 desta lei. Artigo 3º. O auxílio alimentação será devido por mês de efetivo exercício em valor correspondente a R$ 750, observado o cálculo proporcional nos casos de ingresso, exoneração, rescisão, afastamento ou ausência de efetivo exercício durante o mês. O valor mensal previsto no cálculo corresponderá à cota integral do benefício. Parágrafo 2º. A apuração proporcional será disciplinada em regulamento, observado critérios objetivos, impessoais e uniformes. Parágrafo 3º. O recebimento do auxílio alimentação independe da jornada de trabalho, vedado o pagamento cumulativo relativamente ao mesmo período. Artigo 4º. O auxílio alimentação será concedido por meio de cartão eletrônico magnético ou tecnologia equivalente, destinado à aquisição de gêneros alimentícios, refeições ou produtos admitidos em regulamento. Parágrafo 1º. A concessão do benefício poderá ser operacionalizada por empresa regularmente contratada pela Câmara Municipal para a prestação de serviço de alimentação, gerenciamento ou fornecimento de cartão alimentação ou refeição, desde que o contrato vigente comporte o objeto, os quantitativos, a rede credenciada, a vigência, o saldo contratual e as condições necessárias à execução desta lei. Parágrafo 2º. Caso a execução desta lei demande ampliação quantitativa, inclusão de beneficiários, alteração de valores, prorrogação, adequação operacional ou qualquer outra modificação do contrato vigente, a administração deverá instruir o processo administrativo próprio com justificativa técnica com demonstração de vantajosidade, disponibilidade orçamentária e financeira, observando seus limites legais de alteração contratual e formalização do instrumento cabível. Parágrafo 3º. Na impossibilidade jurídica, técnica ou material
de utilização do contrato vigente, a Câmara Municipal deverá promover procedimento de contratação pública regular nos termos da legislação aplicáveis. Parágrafo 4º. É vedada a indicação de marca, empresa ou sistema específico nesta lei ou em sua regulamentação, ressalvada a identificação da contratada no respectivo processo administrativo e nos instrumentos contratuais regularmente formalizados. Parágrafo 5º. É vedada a conversão do benefício em dinheiro ou saque em espécie ou sua utilização para finalidade diversa prevista nessa lei. Artigo 5º. O auxílio alimentação não se incorpora à remuneração, aos vencimentos, aos proventos, à pensão ou ao subsídio, nem servirá de base de cálculo para gratificação adicional, vantagem funcional, verba rescisória ou qualquer outra parcela. Para a eventual incidência tributária ou previdenciária, observará a legislação aplicável. Artigo 6º. O auxílio alimentação não será devido nos dias de falta justificada, nos períodos de ausência não autorizada, durante licença para tratar de interesses particulares, durante suspensão disciplinar pelo período correspondente, durante cessão a outro órgão ou entidade quando não houver efetivo exercício perante a Câmara Municipal. Inciso 6º. Durante licença ou afastamento para concorrer ou exercer mandato eletivo, diverso daquele desempenhado no Poder Legislativo Municipal. Em outras hipóteses de ausência de efetivo exercício, conforme o regulamento. Parágrafo 1º. O regulamento poderá disciplinar hipóteses específicas consideradas como efetivo exercício, desde que haja fundamento legal e tratamento impessoal dos beneficiários, em situação equivalente. Artigo 7º. É vedado o recebimento cumulativo relativamente ao mesmo período de auxílio alimentação, vale alimentação, vale refeição, cesta básica, cesta natalina, crédito adicional de alimentação ou benefício equivalente na mesma natureza, quando custeado pelo município de Senador José Bento, Minas Gerais, por qualquer de seus poderes, órgãos ou entidade de administração direta ou indireta. Parágrafo 1º. O beneficiário que mantiver mais de um vínculo público no âmbito do município de Senador José Bento, Minas Gerais, e fizer jus ao benefício na mesma espécie, deverá optar por apenas um deles, mediante declaração formal. Parágrafo 2º. A omissão de informação, a declaração inexata ou recebimento cumulativo indevido sujeitará o beneficiário à restituição dos valores recebidos irregularmente, sem prejuízo das demais medidas cabíveis. Artigo 8º. No mês de dezembro de cada exercício será concedido aos servidores ativos do Poder Legislativo Municipal crédito adicional de alimentação em valor equivalente a uma cota mensal do auxílio alimentação destinado à substituição da cesta natalina. Para os fins desse artigo, considera-se servidores ativos, os ocupantes de cargos efetivos, os ocupantes de cargo de comissão, os contratados por tempo determinado. Parágrafo 2º. O crédito adicional de alimentação previsto no caput não será devido aos agentes políticos. Parágrafo 3º. O crédito adicional será concedido somente aos servidores em efetivo exercício do Poder Legislativo Municipal no mês de dezembro. O crédito adicional de alimentação não será cumulável com cesta natalina, cesta básica, crédito extraordinário ou alimentação ou benefício equivalente concedido pela Câmara Municipal no mesmo exercício. Parágrafo 5º. Aplique-se ao crédito adicional de alimentação as regras de natureza indenizatória, não incorporação, vedação de acumulação, finalidade alimentar e concessão por cartão eletrônico previsto nessa lei. Artigo 9º. A revisão do valor do auxílio alimentação dependerá de leis específicas observadas a disponibilidade orçamentária e financeira, a legislação fiscal e a estimativa de impacto orçamentário. Parágrafo 1. É vedada a atualização automática do valor do benefício por ato infralegal, salvo autorização legal específica e observância dos limites fiscais e orçamentários aplicáveis. Artigo 10. A mesa diretora da Câmara Municipal regulamentará esta lei, especialmente quanto à forma de apuração do efetivo exercício, ao cálculo proporcional ao benefício, às hipóteses de suspensão, desconto ou cancelamento, à declaração de não acumulação, ao procedimento de concessão por cartão eletrônico, ao controle interno da despesa, à utilização de contrato vigente ou à necessidade de nova contratação, à concessão do crédito adicional de alimentação no mês de dezembro. Parágrafo 1. A regulamentação deverá observar critérios objetivos e pessoais e compatíveis com a finalidade alimentar do benefício.
Artigo 11. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento do Poder Legislativo Municipal, suplementadas, se necessário. Parágrafo 1º. A execução da despesa fica condicionada à existência de prévia dotação orçamentária, disponibilidade financeira e compatibilidade com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Parágrafo 2º. O processo administrativo de implementação deverá conter estimativa de impacto orçamentário e financeiro, demonstração da origem dos recursos e declaração coordenadora de despesa quanto à adequação orçamentária e financeira. Artigo 12. Fica revogada a Lei Municipal 741, de 19 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a concessão de cesta natalina aos servidores da Câmara Municipal, ressalvados os atos regularmente praticados até a data de entrada em vigor desta lei. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2026, salvo sessões de 2 de junho de 2026. José Ângelo Beto, presidente. Fabiana Ato Souto, vice-presidente. F. José Silva Brandão, secretário. Justificativo. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a mesa diretora da Câmara Municipal de Senadores de Eventos Minas Gerais apresenta o presente projeto de lei com a finalidade de instituir, no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Senadores de Eventos, auxílio de alimentação de natureza indenizatória destinado a subsidiar despesas com alimentação e refeição dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal. A proposta preserva a natureza não remuneratória da verba, condicionando sua concessão ao efetivo exercício e vedando sua incorporação à remuneração, aos vencimentos, aos proventos, à pensão ou ao subsídio. O ponto é assegurar tratamento objetivo, impessoal e compatível com a finalidade alimentar do benefício. Embora a matéria se relacione à administração interna do Poder Legislativo Municipal, opta-se pela instituição do auxílio alimentação por meio de lei formal, em razão da natureza geral e continuada do benefício, do impacto orçamentário e financeiro da despesa, da definição legal dos benefícios e da necessidade de conferir maior segurança jurídica à sua execução. A opção pela lei também se justifica porque o benefício alcança agentes políticos em sentido amplo, inclusive agentes políticos, quanto ao auxílio mensal ordinário, sem prejuízo da expressa exclusão desse do crédito adicional de alimentação no mês de dezembro. O auxílio é instituído por natureza estritamente indenizatória, vinculado ao efetivo exercício, sem incorporação à remuneração, aos vencimentos dos proventos, pensão ou ao subsídio. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza indenizatória do vale alimentação, desde que vinculado ao exercício da função e não extensível a inativos, razão pela qual a presente proposição adota critérios objetivos de concessão, não conversão em pecúnia e utilização por meio de cartão eletrônico. Optou-se pela concessão por meio de cartão eletrônico magnético ou tecnologia equivalente, uma vez de pagamento direto em pecúnia, em vez de pagamento direto em pecúnia. Essa forma de execução é mais aderente à finalidade do auxílio, pois vincula o uso do crédito à aquisição de gêneros alimentícios e refeições, além de reduzir o risco de descaracterização da natureza indenizatória da verba. A minuta também prevê a possibilidade de utilização de empresas já contratadas pela Câmara Municipal para a prestação de serviços de administração, gerenciamento ou fornecimento de cartão, alimentação ou refeição. Essa utilização, todavia, fica condicionada à compatibilidade do contrato vigente com objetivos, os quantitativos e a vigência, o saldo contratual, a rede credenciada e as condições necessárias à execução da nova lei. Havendo necessidade de ampliação ou ajuste contratual, a administração deverá instruir o processo próprio, com justificativa demonstração da vantajosidade, disponibilidade orçamentária e formalização do instrumento cabível, observada a legislação de licitações e contrato administrativo. E a Lei 14.133 de 2021 estabelece normas gerais de licitação e contratação para administrações públicas diretas, autarquias e fundacionais da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. O projeto também prevê crédito adicional de alimentação no mês de dezembro, em substituição à cesta natalina, exclusivamente aos servidores ativos da Câmara Municipal, efetivos comissionados e contratados temporários. A exclusão dos agentes políticos dessa parcela adicional observa cautela jurídica, pois o precedente recente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tratou da concessão de cesta natalina
a servidores legislativos, inclusive mediante crédito em cartão de alimentação ou majoração excepcional do auxílio alimentação no mês de dezembro. A proposição condiciona a execução da despesa à observância da responsabilidade fiscal. A Lei Complementar no 101 de 2000 exige para a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesas estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício de início e nos 2 subsequentes, bem como declaração de adequação orçamentária e financeira. Assim, a proposta busca conciliar a valorização dos servidores e a adequada estruturação administrativa da Câmara Municipal, com observância dos princípios da legalidade, imparcialidade, moralidade, eficiência, responsabilidade fiscal e controle da despesa pública. À vista do exposto, cumprimento o presente projeto de lei, a apreciação dos novos vereadores, contando com sua aprovação, salvo as sessões 22 de junho de 2026. José Alex Ribeiro, presidente, Fabiano Marcos, vice-presidente, e Edson José da Silva, plantão, secretário. Só fazer uma correção, o nome do nosso secretário é Everton Jones Silva Brandão, abreviado J. Isso ficou abreviado J, mas é Everton Jones Silva Brandão. Então, submeto o projeto de lei número 12 de 26 para parecer da Comissão de Fiscalização, Justiça e Redação. Senhor presidente da comissão, parecer favorável. Submeto o projeto de lei número 12 de 2026 para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para parecer. Senhor presidente, favorável também. Então, submeto o projeto de lei número 12 de 2026 em discussão neste plenário. Senhor presidente, tem que dar os parabéns à excelência, porque ajustaram o cartão dos servidores e pedir também que venha um reajuste da prefeitura dos funcionários. Eu agradeço a fala do vereador Henrique. O intuito é dar um reajuste no cartão sem ponto. Ao invés de ter sido feito por resolução, a gente optou por projeto de lei, se estende aos agentes políticos, e faz também a substituição da cesta concedida aos servidores, que todo ano tem que fazer um processo de dispensa, no qual é selecionado alguns itens e disponibilizado aos servidores. Então, a gente optou por fazer a duplicação do mês de dezembro, para que os servidores tenham a liberdade de comprar aquilo que seja conveniente. Então, eu coloco em discussão ainda, se alguém mais quiser fazer uso da palavra. Eu submeto o projeto de lei número 12 em votação neste plenário. Começando com o vereador Heber. Contra. Vereador Tiago. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Jorge. A favor. Vereador Henrique. Por favor, peça a segunda votação. Vereador Leonel. A favor. Vereador Tassiano. A favor. Vereadora Fabiana. A favor. Senhor presidente, na comissão nossa, deixei passar, peço desculpa, mas peço também a segunda votação. De acordo com o pedido dos 10 vereadores, submeto o projeto de lei número 12 de 2026 em segunda votação. Começando com o vereador Everton. Contra. Vereador Tiago. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Jorge. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Leonel. A favor. Vereadora Tassiano. A favor. Vereador Fabiano. A favor. Declaro o projeto de lei número 12 de 2026 aprovado em primeira e segunda votação por 7 votos. E coloco em discussão o projeto de lei de número 10, que dispõe sobre a criação do programa de campo que produz merece, desvalorização e apoio produtor do lado dos senadores de evento. O projeto em discussão. Esse projeto, para aqueles que ainda não está familiarizado, é um projeto em que o Executivo encaminhou para que seja regulamentada a questão das horas, dos tratores, dos maquinários, assim, no projeto Patrulha Agrícola,
O intuito é regularizar certas demandas que, de certa forma, não tem essa regulamentação e tem, há quem diga, muitos descontentes, né, com o intuito desse projeto, porém o projeto está para tentar resolver uma demanda também que o Executivo tem, que é uma parte de arrecadação também e regulamentar sobre isso. Então, eu coloco o projeto de lei de número 10 em votação, começando com o vereador Fabiano. Contra. Vereadora Tassiana. Contra. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. A favor, para essa votação. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Thiago. Contra. Vereador Everton. Contra. O projeto foi empatado e que deve desempate o voto favorável para tentar regulamentar essa questão. Lembrando que a lei não é imputável. Qualquer dificuldade com o produtor rural ou o próprio executivo acerca desse projeto, a gente tem total autonomia para acrescentar emenda, revogar artigo e assim que se fizer necessário. Então, eu declaro o projeto aprovado em primeira votação por 5 votos e atendendo o pedido do vereador Henrique e também solicito segunda votação desse projeto, submeto o projeto de 10 para a segunda votação, começando com a vereadora Fabiana. Contra. Vereador Tassiano. Contra. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Thiago. Vereador Everton. Contra. Declaro o projeto de lei, meu voto também para tentar desempate, favorável, e o projeto fica aprovado na primeira e segunda votação por 5 votos. Eu declaro a palavra aberta aos vereadores. Senhor presidente, boa noite, presidente, em nome dos colegas vereadores, gostaria de rezar pela alma do senhor Will, pai do Estribá, falecido também essa semana, infelizmente perdemos o dia. Também pela Benedita Couto, mãe do senhor José Oliveira, apareceu também essa semana, e que Deus conforte familiar pela alma do parente da João Ziaco também, que entrou, e também pelo ex-vereador, que o senhor já diz na abertura, que eu tive o prazer de trabalhar com ele nesta casa também, um grande vereador, sempre trabalhando em prol do nosso município, do nosso povo. Então, a gente não pode deixar de ressaltar que fez muito por nossa cidade. Tinha um carinho especial pelo Eusebio, lutou, e um grande exemplo foi na festa de São Sebastião, já um chamado de Deus, que ele foi convidado e fizeram a festa, ele com os irmãos, foi muito, muito brilhante, muito importante para a nossa cidade, para ele, Então, que Deus atenha a alma desses nossos colegas, irmãos, irmãs, que Deus proteja todos eles, os seus familiares, dê força para continuar, E é só isso, uma noite abençoada para todos, boa noite ao pessoal presente, ao pessoal de casa, fique todos com Deus. Novamente, boa noite. Na hora do momento que foi referido do requerimento, o vereador Thiago indagando, ele falou a respeito da obra do Cozumel, então eu até mandei uma mensagem para ele respondendo. Amanhã daria início, se a chuva deixar, vai dar início, se não tiver como, dá início à obra lá amanhã. E eu queria fazer um pedido aqui, sei que a gente faz por requerimento, mas fazer um pedido aqui no plenário mesmo, porque eu estou precisando de uma cópia de uma lei que ela fala sobre trabalho voluntário na Câmara. Foi aprovado na gestão passada, eu estava como presidente, só que eu não lembro o número dela. Eu pedi esse favor, se os funcionários puderem conseguir essa cópia para mim, por favor. É só isso. Presidente, pode falar? Eu quero desejar uma boa noite a todos aqui presentes, todos que nos acompanharão em breve na íntegra. Já que o
vereador Henrique disse que amanhã, já no caso, seria possível estar funcionando a obra lá no Pouso Frio, né? Então, quero parabenizar o secretário de Saúde, que eu já tive aqui nessa casa vários requerimentos sobre o posto de saúde e contra atendimento ao Pouso Frio, e ele, em resposta, disse mesmo que o prazo seria 3 meses e o mês do prazo era junho. Então, sim, com atraso, às vezes por causa de chuva, às vezes não der certo essa semana, mas parabenizo o secretário por essa responsabilidade e compromisso na resposta que ele me deu. Quero também dar sequência da minha fala. Eu respeito a decisão de cada um nessa casa, em projeto votado, né, em discussão, em votação e requerimento. Hoje eu votei contra o projeto daqui da casa, da mesa diretora, mas por estar sempre cobrando por prioridades, e eu não estou vendo essa prioridade sendo concedida. Então, o ano 2025, parabenizo o presidente por ter adquirido um veículo, né, 0 km. Então, no ano passado, o primeiro ano do nosso mandato, eu sei que não é fácil, né, pegar uma mesa diretora sem saber o que pode estar acontecendo, o que pode acontecer, mas enfim, deu certo de comprar o veículo e não deixei de cobrar a transmissão ao vivo. Então, eu venho cobrando, tive um diálogo com ele direto, o presidente pode confirmar isso, e em resposta, ele disse que precisava da minha ajuda também, que caso queresse orçar alguns dos profissionais que fazem esse serviço. Então, eu tive essa permissão, liguei em várias câmaras vizinhas aqui na nossa região, e uma delas que me ajudou foi a Câmara de Andradas. Até agradeço os assessores que nos apoiaram, que me apoiou lá, informaram as câmaras possíveis para a transmissão, que é a transmissão que eles fazem lá, me assessoraram que hoje tem um sistema que é gratuito, o OBS Studios, que é usado em várias câmaras para transmissão em tempo real, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, eu trouxe hoje um orçamento da Câmara, que ela custa R$ 6.900. O presidente já teve conhecimento disso, agradeço ao servidor da Câmara que me ajudou nessa etapa. Então, mais uma vez, eu quero cobrar o presidente que, assim que possível, assim que a conta em dia da Câmara, como vem vindo sendo, que ela seja implantada, essa câmera, para transmissão ao vivo à população, que eu acho nada mais justo a população ter esse acompanhamento em tempo real. Então, mais uma vez, eu respeito a decisão de cada um aqui nessa casa e espero que tenha o mesmo respeito com a minha decisão. Para encerrar, muito obrigado e até a próxima reunião. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, essa palavra também. Em 2025 e 2026, todos os requerimentos que eu fiz nessa casa e as respostas para mim estar analisando. Obrigado, boa noite. A palavra do secretário aberta. Gostaria de falar acerca da resposta do requerimento do vereador Thiago, e agora eu vou falar uma numeração correta, mas é acerca informações acerca do financiamento que foi feito para o esgoto. Em conversa com a prefeita, erroneamente, o procurador fez uma interpretação equivocada do requerimento. Eu até solicito que se proceda com a documentação correta e faça a devida interpretação, porque o que foi falado no requerimento foi que não existe nenhum financiamento, porém, foi aprovado e autorizado por essa casa. Eu acredito que é o único financiamento vigente que tem do Executivo, é acerca, se não for a menor, no valor de R$900 mil, que o intuito desse financiamento era para custear os gastos referentes ao esgoto, tratamento de esgoto. Então, houve uma interpretação equivocada do requerimento e eu vou fazer um ofício solicitando uma interpretação coerente. Mas em reunião com a prefeita, ela mesmo percebeu a instruir que houve uma interpretação equivocada da resposta. Então, eu acredito que por ofício eles possam estar encaminhando a documentação solicitada. Acerca do vereador falar acerca das câmaras,
Eu sei que nós temos prioridades aqui dentro dessa casa. O voto é político, então, se de certa forma for beneficiar a população, não tem nenhum indivíduo que mude o voto do vereador. O voto ele é pessoal, então vai da determinação dele, de acordo com o tempo. Então, independente do que está sendo votado ou não, o vereador pode se posicionar a favor ou contra. Então, assim, respeito a opinião de todos, a decisão, o voto de todos, mas eu gostaria de deixar claro também uma coisa que foi falada em reunião também, foi explicado para ele também em grupo de WhatsApp, que é a questão do prazo. Essa lei, eu não posso aprovar esse gasto, que seria o aumento do SECOM, no mês posterior a junho. Então, teria que ser aprovado 180 dias antes do final do meu mandato como presidente. Então, por isso que houve uma certa pressa para agilizar esse projeto de lei, para que seja pautado no mês de junho e votado no mesmo tempo. Então, a gente ainda necessita do parecer do prefeito. Ela pode sancionar ou votar, vai depender dela. Porém, é por isso que a gente agilizou e colocou esse projeto como prioridade agora por esses dias. A Câmara, como o próprio vereador chegou a pesquisar em outras câmaras, em outros municípios, poderia ver também a possibilidade da gente aderir à ata, quando foi adquirida essas câmaras, facilitaria muito aqui o processo. Até o próprio vereador, com o orçamento que nós tínhamos, ele podia dar continuidade, mas a gente tem que respeitar os princípios, os respaldos que nós temos da Lei 14.133 e os processos de dispensa. Eu não posso chegar e comprar qualquer equipamento sem o devido processo legal. Então, ele trouxe hoje aqui para a gente uma câmera. Esse é um orçamento de internet, a gente sabe o valor aproximado, porém a gente precisa da documentação, de toda a documentação do vendedor, CNDs, tudo mais, pegar outros orçamentos, e esse processo demora. Então, se caso o vereador consiga o contato dos representantes das respectivas câmaras, que o mesmo conseguiu o contato, a gente possa aderir à ata. O programa sim é gratuito, porém a manutenção da Câmara não é. A gente precisa capacitar alguém que dê as devidas manutenções. Temos frequentemente problemas com o microfone, outra coisa que precisa ser substituída também, porque hoje, se o pessoal de casa consegue nos assistir, é porque o aparelho ele capta o som ambiente. Então, se tiver um indivíduo na plateia ou fizer um barulho lá na rua, esse som é captado. Então, a partir do momento que a gravação ser diretamente da Câmara, teremos que instruir os vereadores que falam o microfone ligado, que senão não irá aparecer no áudio para quem irá assistir em casa, então precisa dessa adequação. Então, se a resposta do vereador for que ele consegue para nós esses orçamentos, ou poder aderir à ata dessa licitação, que a gente faça essa adesão, institua o mais rápido possível. Mas, ao contrário, eu já passei para o nosso controlador de procurar outros orçamentos dessa Câmara aí, de pessoas físicas, com horas físicas cadastradas, que forneçam a documentação necessária, não um simples orçamento de internet que a gente não consegue todos os dados necessários. Mas eu agradeço o vereador pelo empenho, pelo compromisso com a população. Isso também é um compromisso que eu tenho de todos, que eu falei que iria instituir, mas respeitando todo o devido processo legal, respeitando o dinheiro público e já trazendo economia. Se a gente conseguir fechar esse valor orçado, né, que o vereador trouxe para a gente, nós teremos uma economia muito grande. Porém, devemos respeitar todo o devido processo legal. E fazendo também uma linda fala do vereador José Aparecido, eu gostaria de desejar meus sinceros sentimentos a todos os familiares do senhor Milton, em especial a sua filha, que estava fazendo o TLC com o meu sobrinho, que teve que sair às pressas do evento por conta da triste notícia. Então, eu deixo aqui meus sinceros sentimentos, que Deus conforte o coração dos familiares, que dê força nesse momento de luto, e reforço também meus sinceros sentimentos à família do Sr. João Liciati, que inicialmente eu não citei aqui, mas conforme a vereadora lembrou também, fica aqui os meus sinceros sentimentos a todos os familiares, que Deus possa confortar. E também do Rafael, né, um jovem rapaz do Distrito do Céu, que, por conta de uma fatalidade, um acidente,
acabou perdendo sua vida aí, mas muito jovem. Que Deus consiga confortar todos os familiares e que dê força nesse momento difícil. Só para finalizar agora, o vereador José Aparecido, ele propôs uma moção de aplauso, Juliana Ramona, pelos seus 100 anos de vida, e eu deixo aqui aberto para que, caso algum vereador queira fazer uma moção, na próxima reunião a gente estará disponibilizando para fazer essa moção, se caso aprovado, e posteriormente fazer a cerimônia de entrega dessa homenagem. Eu convoco os vereadores para o próximo dia 7 de julho de 2026, às 7 horas, e eu declaro a reunião de hoje iniciada. Muito obrigado a todos, boa noite.